com carinho e também compartilhando com vocês, estudando com vocês e recebendo do Eterno. Vamos fazer uma breve bênção, bora lá? Façamos uma bênção ao Kadosh Baru Atah Adonai Yahuwah Eloheinu melech haolam noten hatorá. Bendito sejas tu, Eterno, Elohim de Israel, que nos deste a Torá. Aleluia! Bom, vamos lá, gente. A primeira coisa que eu quero comentar com vocês, eu vou comentar sábado de novo sobre este assunto, né? A gente só está esquentando o motor aqui, ainda está começando, está no cheirinho da live, está no cheirinho da live. Hoje temos poucas pessoas, tem muito pouca gente, o pessoal está cansado, né? Eu não paro de ter live, eu não paro, vocês podem perceber, eu estou direto toda quinta, todo sábado, conforme as forças que Adonai, o Kadosh, me dá. Tá? Então, eu estou junto com vocês. Então, primeiramente, eu quero comentar com vocês e vou repetir o que eu vou comentar hoje no Shabat. Tá? A primeira coisa eu estou analisando muito a frequência Schumann e é muito bom eu conversar com vocês agora. A primeira coisa que eu percebi da frequência Schumann é que ela está modificando, tá? Colocando em nosso DNA um código em frequências de som, tá? E também fazendo uma limpeza. Eu não sabia disso. Eu vim saber depois que eu comecei a estudar a questão que eu estou encantado. Para mim, a frequência Schumann é um dos maiores sinais da aproximação da vinda do Mashiach, tá, gente? A frequência Schumann, ela é um sinal visível que está bem próximo à vinda do Mashiach. Isso não temos dúvida. Tá? Eu falei para vocês em lives anteriores e sempre vou contar aqui as novidades. E também fiquei chocado, né, quando eu descobri que a frequência Schumann está recodificando em termos de original, de fábrica, está trazendo o homem de volta ao DNA de fábrica. Eu acho que vocês entendem a minha linguagem. Tá? Então, o Eterno está novamente recopiando, reconfigurando aquilo que foi tirado. Então, esta palavra é chave. Aquilo que foi tirado. Então, esta palavra que eu falo para vocês é uma palavra-chave. Tá? Então, o nosso DNA está retornando ao DNA de fábrica. Então, eu pude perceber isso, né? Eu falei isso no sábado passado. Vou dar mais um pitaco no sábado que vem, porque o assunto vai ser muito rico. Olha bem, não deu para eu fazer nesse sábado agora. Não deu, não consegui fazer. Eu tentei, mas não consegui, tá? Não consegui fazer, mas vamos fazer. Já estou com todo o material para essa ajuda de vocês, com boas ofertas para a gente comprar o material que está faltando, porque a gente vai pegar fogo. Nós vamos pegar fogo, né? Eu vou ter muito cuidado com as minhas palavras, eu vou ter que ter muita vigilância. Vocês se preparem para ouvir mais em códigos, porque eu vou falar para um público do YouTube. Então, vocês vão entender, mas o pessoal do YouTube talvez não. Né? Então, a gente vai deixar o nosso telefone para dar os códigos para o pessoal que deseja saber, porque vocês não, vocês já sabem, né? Mas o pessoal do YouTube não. O pessoal do YouTube não sabe ainda, tá, gente? Então, quero deixar isso bem explicitamente o que vai acontecer, né? São lives mais interativas, vocês vão ver a imagem, né? Vão ver a imagem, vão estar comigo, vão falar comigo. Eu vou estar com equipamentos, eu estou tentando pagar os equipamentos para poder fazer uma live para Kevod do Hashem, tá?
para exaltar o Hashem. Confesso para vocês que estou assombrado, mais uma vez me permita dizer isso, assombrado com os picos da frequência Schumann, copiando este novo DNA de fábrica, trazendo de volta a Keden. Nós estamos sendo recolocados num DNA muito antigo, muito antigo. Vocês sabem, todos vocês sabem, que os reptilianos, né, mexeram no DNA humano. Todo mundo sabe disso. Em lives anteriores, eu vou esquentar o motor agora. Em lives anteriores, eu falei para vocês que uma das coisas que os reptilianos, os Néfilins e outros grupos que existiram antes do dilúvio, o maior trabalho daqueles Gigi, né, que eram os sentinelas, o maior empenho deles era trabalhar ardentemente na modificação do ADN humano e também em experiências híbridas. No museu lá da Inglaterra, foi achado homens e mulheres com cabeça e corpo de homem e corpo de cavalo. Homens e mulheres com cabeça e corpo de homem e com o corpo de homem, de mulher, com os seios, mas o restante era tudo perfeitamente cavalo, tá, gente? Então, está lá no museu, lá na Inglaterra, também no Louvre, em Paris, foi achado parte humana, parte, exato, Douglas, parte humana e parte híbrido, né? Então, o hibridismo, as experiências, a tecnologia era muito mais avançada do que os nossos dias atuais. Então, quero deixar isso bem claro para vocês, tá bom, gente? Então, as experiências híbridas, ela modificou muito nosso ADN, tá? Nosso ADN foi muito, muito modificado. Foi modificado profundamente. É tanto que Você pode perguntar para mim, até então ninguém perguntou, ô Shimon, como foi que eles modificaram o ADN humano? Como foi que eles modificaram o ADN humano? Quais são alguns fatores de modificação? Primeiro, eles faziam experiências colocando nos corpos. Isso eu fiquei impressionado, viu, gente? Isso é fato. Hoje a gente já sabe disso. Eles fizeram experiência injetando nos corpos, exatamente igual a picada da serpente hoje. Eu falei isso em lives anteriores, acho que vocês lembram, tá? Em lives anteriores. Então, eles injetavam nos corpos dos seres humanos e começaram a modificar o DNA humano. O sangue naquela época, antes do dilúvio, é bom vocês saberem, que o sangue, ele não era, em hipótese alguma, o sangue não era vermelho, como nós temos essa oxigenação, esse contato oxigenal com a atmosfera, e este sangue torna-se de uma coloração visual vermelha. O sangue era dourado. Eu quero que vocês entendam que o sangue era dourado. Então, o sangue humano, ele era altamente mineralizado. Eu quero que vocês tenham consciência disso. O sangue é mineralizado. Experiências atuais, eu vou falar isso, vocês me cobrem, por favor, que eu possa esquecer. A live de hoje é bem profunda, eu prometo a vocês, mas a live de sábado é 10 vezes pior. Hoje é só esquentando o motor para sábado, viu? Mas eu quero dizer para vocês que o sangue dourado, ele tinha todos os metais necessários para o homem viver. Quais eram os metais mais abundantes, juntamente com os minerais, naquela época? Nós temos aqui o diamante, nós tínhamos em abundância as pedras preciosas,
nós tínhamos o rubi, nós tínhamos também a ametista, a esmeralda, e, enfim, uma infinidade de pedras preciosas. E estas pedras preciosas, ela emitia uma frequência no sangue, ela emitia uma frequência, a frequência das pedras preciosas era vibracional. Então, a vibração antes do dilúvio promovia uma saúde, uma vitalidade gigantesca no ser humano. Quero que vocês entendam isso, tá? Então, guarda aí. Qual é o primeiro fator? Olha a minha pergunta, olha a minha colocação que eu faço para vocês. A minha pergunta é: qual é o primeiro fator que fazia crer e também real que mantinha o homem com tanta longevidade, com tanta saúde logo antes do dilúvio? Então, o primeiro fator era o fator sangue. O DNA humano era mantido por esses 4 fatores. Primeiro, os minerais, o diamante, pedras preciosas, esmeralda, ametista. Gente, é impressionante. Por exemplo, eu ainda hoje nós fazemos algumas pessoas aqui têm, algumas até adquiriram, a gente faz um tipo de manta com as pedras preciosas. Eu durmo até hoje na minha manta, né? Meu pai, como é magnífico você dormir numa manta cheia de pedras preciosas, né? Não precisa ser pedras valiosas. Preciosas é uma coisa, valiosas é outra. A vibração que estas pedras faz a diferença. Tenta dormir debaixo, pega pedras preciosas, faça um teste e coloque esmeralda, ametista, o que você quiser, mas coloca na cama bastante, coloca um edredom em cima e tenta dormir para tu ver o que acontece com o teu sono. É muito plasma, é muita vibração, é fantástico. Isso eu falo porque ainda hoje eu ofereço, né, a manta com as pedras preciosas. É algo assim fantástico, tá bom, gente? Fantástico, fantástico, fantástico. Como as pedras preciosas era abundante antes do dilúvio. Havia montanhas de esmeralda, montanhas, sem exagero. Havia montanhas de rubi, montanhas de diamante, montanhas, era todo isso. O dilúvio, as águas do dilúvio cobriram tudo isso, mas havia montanhas. Então, o povo do dilúvio estava numa região onde esta abundância de minerais era gigantesca naquela região. Segunda coisa importante, eram os minerais que vinham dos alimentos. Os alimentos que os antediluvianos comiam, eu quero falar isso para vocês, os alimentos que os antediluvianos comiam era de tal magnitude, gente, presta atenção, era um alimento cheio de cobre, cheio de ouro, muito ouro. Havia pedras e mais pedras, o ouro não tinha valor. Os alimentos, ele era nutrido com a seiva do ouro. Entendeu, gente? É impressionante. Mas existia também, eu quero dizer para vocês, existia também outros tipos de nutrientes vinda dos metais, inclusive do maior antibiótico de todos os tempos, a prata e o cobre. São antibióticos, né? Trabalham entrando dentro da corrente sanguínea, tá, gente? Entrando dentro da corrente sanguínea, e quando entra dentro da corrente sanguínea e constantemente bombardeando o seu sangue, mantinha a coloração dourada. Por isso que o sangue era dourado. Por quê?
A qualidade do sangue era outra qualidade. Era um sangue puro, era um sangue vibrante. Agora imagine os antediluvianos receberem o impacto, a visita desses corruptos, miseráveis, que se chamam répteis de todas as classes, e pior deles era os Néfilins, que encheu a terra de maldade e de corrupção. Encheu a terra de tanta corrupção, gente. Então, prezados telespectadores, eu quero dar ênfase para vocês. Eu particularmente, Shimon Raim, né? Eu estou encantado com as coisas, 4 coisas que eu descobri na minha vida, 4 remédios, que é bomba, é uma bomba. Para mim foi um presente dos céus. Para mim foi um presente dos céus. E eu me interessei por 2 coisas por estudar o assunto. Primeiro, os minerais. Segundo, os metais. Eu fiquei encantado. Tem metais que faz mal para o corpo. Tem metais que transforma seu DNA, rejuvenesce o seu corpo. E eu fiz algumas experiências desse tipo para me perceber, e fiz no meu próprio corpo. Minha gente, meus queridos, se Valdinete tivesse aí agora, ela foi a única mulher, ela, Filomena, que experimentaram, preste atenção, um metal. A gente ioniza o metal, pegamos o cobre, né? Aí eu me lembrei dos antediluvianos. Nós pegamos o cobre, ionizamos, fazemos ionização, fazemos exatamente um processo de ionização, retiramos o cobre de dentro da sua parte metálica e transformamos em líquido. Né? Eu aprendi a fazer isso. Para mim foi uma alegria aprender. Então eu transformo o ouro, eu transformo a prata, eu só pego esses 3. Aliás, 4. Eu pego o ouro, a prata, o cobre e o zinco. Não precisa, eu não mais preciso de usar zinco da farmácia. Eu faço o zinco diretamente ionizado, minha gente. Eu fiz com cobre. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês. Eu fiz com cobre, tá? Com cobre. É impressionante, prezados telespectadores, o que acontece no teu corpo. É antibiótico. Sinusite desaparece, impressionante. O corpo rejuvenesce. Energia imensa. Uma energia impressionante. Olha, não tenho palavras para descrever. Quem quiser o completo, o que faz, principalmente no intestino. Se você tem problema intestinal, se você vive com problemas de Crohn, doença de Crohn, tá? Gente, é impressionante o que faz no intestino. Mata vermes também e bactéria. Eu coloco no nariz e faço a inalação para poder fazer uma limpeza, tá? Os meus dentes ficaram outro, infecções desapareceram. Agora imagine, prezado telespectadores, uma situação dessa antes do dilúvio. E o interessante é que se eu tomar muito, a gente vomita. Tem que tomar pouco. E logo uma coisa assim, limão. Mas é incrível, inacreditável é o efeito, porque vai direto para o sangue. O efeito antibiótico, olha, é gigante. É gigante, é gigante. Agora imagine os antediluvianos recebendo uma carga tão gigantesca de todos esses metais, era tão forte nos corpos deles, que os seus corpos transformaram em dourado. O seu sangue era dourado. Isso era um dos fatores pelo qual eles viviam muito.
Outra coisa importante, são 4 fatores, né? 4 metais, né? Que eles tinham em abundância, e os minerais. Os minerais, a vibração dos minerais. Na minha cama, vocês vão ver, quando eu chego em um hotel, eu sempre levo pedras preciosas. Aí eu pego as pedras preciosas, coloco no colchão não, no lençol, pego um edredom, coloco por cima e durmo. Me dá um sono gostoso, uma energia, uma boa vibração. Além dos metais que eu tomo também, viu, gente? Os metais que eu tomo. Também o ouro. Eu falei do cobre. O ouro é tremendo, é pior do que o cobre, é mais antibiótico. O ouro é tremendo, mas é caro. Não compensa fazer o ouro, a não ser para uso pessoal. Tá? A prata é antibiótico puro, puro, puro. Eu faço a ionização. O zinco, misericórdia, como lhe dá energia e força e vigor. Tá? Eu agradeço ao Eterno de ter me ensinado tudo isso. Né? Eu vou tentar ver se eu posso postar aí no YouTube, a propaganda, no TikTok, sei lá, para ajudar pessoas, não é nem porque eu preciso. Olha que coisa maravilhosa. Vocês viram, gente, aí? Vocês viram aí? Uma coisa impressionante. Eu não sei se alguém percebeu. Aleluia, Baruch Hashem. Vocês viram, gente? Algo que nunca mais aconteceu, tá? Eu vi aí, estou impressionado. Eu vou ver se eu ajudo as pessoas. Talvez o Eterno me deu para ajudar as pessoas que estão sofrendo. Eu comecei a entender o processo do rejuvenescimento e estou sentindo na minha pele. Olha, eu passo o dia, eu não canso. Eu não canso. Antigamente eu vivia cansado. Sem energia. Hoje eu sou elétrico. O dia todo. O dia todo. Agora, gente, imagine os antediluvianos. Outra coisa importante onde eles viviam, isso aqui é muito importante para começar a live de hoje. A live de hoje ainda não começou. Eu tenho muita coisa para falar hoje. Muita coisa, gente. Muita coisa. Os antediluvianos, eu quero falar para vocês, e pós-dilúvio também, na época ainda da Babilônia, eles viviam numa região hiperbórica. O que é hiperbórica? O que é região hiperbórica, gente? O que é? Ninguém sabe o que é região hiperbórica? Vocês não sabem. Eles viviam perto do bypass. Vocês entenderam o que é bypass? Alguém aqui sabe o que é o bypass? Alguém sabe o que é o bypass? Ninguém sabe o que é o bypass? Perto do domo? Não, não é perto do domo. É o Black Sun. Alguém sabe o que é o Black Sun? Negro, Sol Simão. negro. Sol negro. Você lembra? O Sol negro, o Black Sun, é uma pedra gigantesca, gente. É um diamante, a verdade é que é um diamante azul. É uma pedra gigantesca. Então, gente, eles viviam ali perto. Eles não saíam de perto daquela pedra. Eu quero falar isso para vocês essa noite. Me deu vontade de abrir o jogo para vocês. Era uma pedra do tamanho do estado de Sergipe. É gigantesca. Aquela pedra, gente, emana uma vibração tão grande, emana uma vibração tão gigantesca, que as pessoas que recebem a luz daquela pedra, a vibração, a frequência daquela pedra, eles vivem até 1000 anos. E com uma saúde, abençoada. Vocês entenderam? Então, o que foi que aconteceu? À medida que o homem foi afastando-se da terra, a sua idade foi para quantos anos? 120 anos. 120 anos. Caiu. Começou a cair. Ele começou a cair. Então o sangue ficou de outra cor. O sangue ficou da cor de um dourado escuro.
um dourado escuro, exatamente o que nós chamamos de cobre. O sangue ficou a cor de cobre, tá, gente? E nesta cor que o sangue ficou de cobre, o homem começou a diminuir o seu potencial. Ainda eram muitos vigorosos. À medida que eles foram se afastando do centro da Terra, que é a pedra hiperbórea, e também chamada como bypass, e também chamada como Black Sun, o sangue foi diminuindo a sua força. Ele passou, a coloração primeiro passou, que era dourada, passou a ser prata, né? A prata, o sangue, quando você cortava, ainda hoje tem pessoas que têm a cor, que você cortava e saía sangue do corpo, a cor era prateada, logo depois do dourado. Logo depois desse processo, o sangue começou a diminuir, o ouro começou a desaparecer, o homem se afastou do centro da terra e então ele começou a ter mais deficiência. O sangue ficou com a cor cobre, E depois foi caindo mais ainda, a coloração perdeu e ficou com a cor vermelha. Tá aí o porquê o vermelho do sangue, que ele veio do cobre. Então, o homem foi caindo. E então, as experiências genéticas, as experiências que eles fizeram antes do dilúvio, foi para degradar o homem apenas para viver em um processo que eles queriam, chamado de roda de Sansara. Ou seja, vamos direto ao assunto, Shimon? Bora! Eles queriam que você morresse rápido para você viver de novo. Você voltaria em outras encarnações. Este processo foi feito pelos demônios, que já estavam desencarnados. Quem eram eles? Néfilins, outros grupos e, nossa, eu não quero nem falar. Então, esta roda constante, eles queriam quanto mais você morrer cedo, melhor. Por isso que eles encheram a terra de violência, de inveja, de ciúmes, para manter o homem preso. É o assunto de Shabat. Nossa, é forte, gente. Peço ajuda a vocês para a gente comprar o material. É forte, viu? O assunto de Shabat é, magnífico. Vai ser colocado no YouTube. É sábado. Tá? Você vai ver que eles foram criando uma teia para nos prender e nos prenderam. E nos prenderam profundamente. Então, nosso sangue foi bombardeado com picadas da serpente desde lá do dilúvio. E até hoje, nós começamos, então, a diminuir de tamanho. Nós fomos afetados. Nós começamos a diminuir de tamanho. Nós começamos a ficar fraco, nosso corpo começou a se abrir às doenças, principalmente a gripe. A gripe. Gente, eu já vou contar para vocês um segredo. Você não vai ter mais nunca gripe na sua vida. Faça um teste. Você não vai ter mais nunca gripe. Toma o cobre para tu ver. Faça um teste. Desaparece, não consegue. O sangue parece que ele aprende. Tem tanta coisa que eu quero falar para vocês, mas vocês não estão preparados. Mesmo vocês que estão aí muito tempo comigo, vocês ainda não estão preparados para saber toda a verdade. Mas vai chegar, esse ano ainda, eu vou falar segredos que eu nunca falei na minha vida. Tá? Então, presta atenção numa coisa importante. Eu fiquei chocado quando eu descobri, olha bem, eu fiquei chocado quando eu descobri, foi um choque dentro de mim, quando eu descobri que a frequência Schumann, ela está corrigindo aquilo que veio do dilúvio. Ela está corrigindo aquilo que veio do dilúvio, está começando a corrigir o DNA humano com picos altos. Vai lá para cima, hoje foi 93, né, Neide? Depois, ontem, estava 15, ele está fazendo isso aqui, ó. Assim, picos altos.
Isso está fazendo, está retirando, está preparando o homem para uma vibração que está vindo aí. Por quê? Porque o domo está muito próximo. Quero dizer para você, o domo ele já está a 9 graus. Então o domo está bem próximo de quem? Da Black Sun. Por isso que a questão de tempo está passando muito rápido diante de você. Né? Por exemplo, outro dia eu fiz a live no Shabat e hoje já é quinta-feira, gente. Está passando como relâmpago. Essa sensação, quem faz é a frequência Schumann. O tempo está passando numa velocidade gigantesca. Mas o que me chocou mais da frequência Schumann, eu estou conversando aqui com vocês, foi a questão de que essa correção é para uma vibração que vamos preparar-nos para a vinda do Mashiach. Exatamente porque a frequência Schumann, os demônios sabiam, eu fiquei chocado quando eu vi isso. Os Illuminati sabiam, tá? Porque é uma cadeia de comando, gente. Primeiro é os draconianos. Primeiro mesmo é os arcontes. É o que manda nos Draco. Draco manda nos répteis. Os répteis mandam nos Illuminati. Os Illuminati mandam nos governo. E o governo manda no povo. Então, vocês se lembram que os Illuminati, eles sabiam de tudo isso. Era este segredo desta noite que eu queria contar para vocês também. Os Illuminati sabiam de tudo isso. Os Illuminatis que impõem aos governos, eles sabiam que a partir de 2026, olha bem, eles sabiam que o processo desde 2012 iria começar. Mas o aceleramento iria ser 2026. Eles sabiam disso. Eu também sabia. Adonai colocou na minha alma, falou no meu espírito. Eu sabia. É tanto que eu falei para vocês no início do ano, e vocês ainda vão ver as minhas palavras se cumprindo. Então, gente, os Illuminati sabiam que a frequência Schumann iria corrigir o DNA humano, porque está vindo com outras grandes frequências. Eles sabiam que esta frequência iria vir exatamente para corrigir o homem para uma grande evento. Eles sabem de tudo. Eles sabem da vinda do Mashiach, os Illuminati, que eles são satanistas. Não tem nada de sionismo, gente, é mentira. A mídia está jogando que a culpa é do sionista. Isso, eles estão criando um ódio contra os judeus. Não é os judeus, é ao contrário. Os judeus estão sendo abençoados. Os judeus estão sendo abençoados. Sionismo significa voltar para Sião. Eu quero voltar para Sião. É isso. Então eles estão jogando a culpa nos judeus. A culpa não é dos judeus. Eles mentem, é eles. O nome não é sionismo, é satanismo. Eles são satanistas, é isso que eu vou colocar no YouTube. Eles são satanistas. E eles sabiam, né? Eu estava lendo uma matéria, olha que estou conversando aqui com vocês, eu estava lendo uma matéria sobre este assunto, que os satanistas sabiam que a partir de 2026, o processo, isso foi hoje que eu estava estudando o assunto, iriam acelerar muito no planeta Terra. O processo da frequência Schumann iria acelerar muito no planeta Terra. Então, o que é que eles fizeram? Eles começaram, desde 2012 em diante, vocês prestem atenção, eles começaram a derramar na natureza o Chemistral Trail, uma quantidade enorme, gente, de química, aqueles aviões que os idiotas nem sabem que estão carregando ali, o piloto, e ele joga aquela fumaça no ar. Quem já viu esses aviões? Alguém aí já viu esses aviões em sua cidade Direto. passando? Já vi muitas vezes, Shimon. Muitas vezes, né? Aqueles aviões jogando Chemistral Trail
Eu ficava perguntando, meu pai, o que é isso? Alguns diziam, é chumbo, outros diziam, é alumínio, é para que a plantação morra. Outros diziam, é para esquentar muito, provocar o efeito climático. Há muitas teorias, mas, prezado telespectadores, a realidade é pior do que vocês possam imaginar. Na verdade, é tudo isso, prezados ouvintes, e muito mais. O objetivo central, prezados ouvintes, do Chemistral Trails, jogando no ar aquele veneno no Brasil e no mundo. Trump, inclusive, está proibindo nos Estados Unidos. Trump entrou para impedir esta nova ordem mundial de ir adiante. Tá? Então, gente, presta atenção. Esse Chemistral Trails, na verdade, em todo o mundo, era para barrar o plasma frequencial para não corrigir o ser humano. Eles, na realidade, o Chemistral Trail era um tipo de arma chamado arma psicotrônica. Gente, o nível que eu estou falando aqui é alto. É um nível alto gigantesco. Eles usaram o Chemistral Trail como arma psicotrônica, porque afeta o cérebro, porque eles sabiam que a humanidade ia começar a mudar. Os corpos vão começar a se transformar. Para evitar isso, eles então fizeram um plano super diabólico. Eles jogaram dentro dos corpos. Agora está revelado tudo. E esta noite a gente vai abrir a página e revelar, não com riquezas de detalhes, mas revelar a realidade para vocês. Na realidade, eles atuaram. Eles, com medo desta gama de psicoplasmático entrar dentro dos corpos humanos, eles com muito medo que isso viesse a transformar a humanidade, e eles sabendo que bando de bandido, eles sabiam, eu não sabia, você que está aí me assistindo também não sabia, mas eles sabiam. Gente, eles sabiam desta plasma que está vindo exatamente da ação das frequências da Terra. Eles sabiam, porque não é só uma, é muitas, não é só a chuma. Eles sabiam disso. E eles sabiam que o humano, o DNA humano, seria transformado, mudado. Então, o que é que eles fizeram? Eles reuniram. Eu não sei se vocês estão sabendo que todos os anos os Illuminati se reúnem em um local secreto. Esse ano parece que eles já se reuniram. Este ano parece que eles já se reuniram. Tá? E nestas reuniões, geralmente eles fazem sacrifícios. Parece que esse ano foi na Amazônia, né? É incrível isso. E geralmente eles fazem sacrifício e eles evocam as forças espirituais mais baixas, viu, gente? As forças espirituais mais baixas. Eles evocam. Uma pessoa que esteve lá pessoalmente, uma pessoa que esteve lá, foi uma mulher que esteve na reunião, mais ou menos uns 5 minutos, e saiu. Esta pessoa só foi entregar uma carta. Esta mulher conta que na hora que entrou dentro, o clima era tão pesado, o miasma espiritual era tão negativo, que ela ficou sufocada, teve que sair às pressas. Eles evocam os mais terríveis seres negativos que você, prezados telespectadores, possam imaginar. Então, prezados ouvintes, as reuniões eles tiveram. E eles, então, ouviram dos demônios a ordem dos draconianos que foi passada para os répteis. Veio dos arcontes. Então, quando chegou aos Illuminatis,
para os governos executar. Eles fizeram 2 programas básicos. A picada da serpente, eles já sabiam que ia acontecer, isso tudo para o ano 2026. E também a Chemistry Trails. Eles começaram a jogar uma quantidade de química no ar, exatamente para o homem não poder dar o seu pulo quântico. O seu pulo quântico. Este foi o grande objetivo. O grande alvo ainda é pior do que vocês possam imaginar, que eu vou falar no Shabat, com muita riqueza e propriedade. Agora, aí no Shabat, falo com riquezas. Quero dizer para vocês, prezados telespectadores, prestem bem atenção. Por incrível que pareça, a esposa, eu falei isso na live anteriores, a esposa do Elon Musk, ela escreveu um código. Lembra do código que eu mostrei? Por favor, quem lembra? Lembra que eu até mostrei? Ô, Shimon, coloca na biblioteca Cat. Lembra daquele código que eu coloquei? Lembra? Não sei se vocês se lembram. Eu lembro do código. Quem fez aquele código? A trespicada tem mais algumas coisas, né? Eu lembro do código que você botou. Tem uma injeção, e a injeção, a consequência, transformaria a pessoa em ET. Eu fiquei impressionado com a pulga atrás da orelha, pensativo. Exatamente agora chega a informação para a gente. A clarividência está maior, e vocês aqui de primeira já sabem. Gente, o objetivo deles é a frequência que vai vir no dia 26 de outubro de 2026. Eles sabem as datas. A frequência que vai acontecer em 2026 vai ser fortíssima a partir de outubro. Vai aumentar gigantescamente. E aí vocês sabem o que é que eles fizeram? Eles pegaram e criaram. Alguns dizem que é um tipo de patógeno, um tipo de ser, um ET. E eu estou com a matéria na mão. Isso eu vou falar no sábado com riquezas de propriedade. Eles criaram, bem pequenininho, nanotecnologia, uma bactéria achada em milhões e milhões de anos, que era um extraterrestre implantado dentro dos corpos. Todos os que tomaram a vacina estão com este extraterrestre interno. Exatamente o recado da esposa do Elon Musk. Mas a gente pega no ar. Mas a gente não pega tudo, não tem como. Agora está claro. O problema, gente, é que quando a vibração for muito alta, em outubro de 2026, no dia 26 a 27 de outubro, eles que estão dizendo, não sou eu. Eu só sei dizer que a vibração realmente vai estar alta nesta época, isso eu sei. Isso eu tenho convicção. Meu Pai do céu, é emocionante. É emocionante. Emocionante. Mas eles estão apostando. Eles estão já sabendo que quem tomou a picada da serpente, as pessoas que tomaram a agulhada, quando a vibração em outubro de 2026 for muito alta, a pessoa, então, não vai ser mais humano. O ET interno que está dentro do corpo, ele vai tomar todo o corpo da pessoa e a pessoa não mais vai ser humano. Eu estou impressionado com isso.
Eu espero, gente, que o Eterno tenha misericórdia e que a frequência Schumann derrube isto. Eu estou tentando, infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês. Isto vazou da reunião. Pierre, será que as câmaras Medbed não podem fazer nada por isso, não? Acredito que pessoas, né? pode. Acredito que pode. Eles estão esperando, gente, exatamente o período do pico. Quando o pico for muito alto, o ET, que está dentro das pessoas que foram vacinadas, sai de dentro do corpo. Isso vai Pierre, ser uma bomba. Pierre, parece, Pierre, que eles estão controlando também os governos mundial, porque você vê aí que o Trump, o Elon Musk andando na companhia de alien. Na realidade não é alien, aquilo é demônio. Mas tem algumas reuniões deles que vão, essas pessoas que moram nos outros, além do domo, nos outros lugares, entendeu? Que não são demônios. São pessoas habitantes lá, pessoas diferentes, uns compridos e tudo. Mas só que você está vendo aí imagens deles andando com os demônios e eles estão achando que é alien. Eu acho que eles estão fazendo amizade com essas pessoas que dominam o mundo aqui, igual o Trump, o Elon Musk e tal, para poder não soltar as bad, né? Para conseguir os planos deles. Né? Bem, eu só posso dizer para vocês que estou assombrado. Estou impressionado, gente. Shimon, Oi. teve a Elazul, a Marisa Elazul, ela comentou que houve tentativa de sabotagem da Starlink e que eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Então, se nós temos toda essa junção de tecnologias, né, que são também, né, extra, né, que estão nos ajudando, eu acredito que deva ter uma saída, né, para essas questões de Não tem 2019. dúvida. Acredito. Eu também acredito, Neide. Eu acredito, Pia. Eu tinha que falar isso. Eu tinha que falar isso hoje, porque isso que eu falei hoje tinha que ficar gravado. O que eu falei hoje tinha que ficar gravado. Eu vou falar agora com riquezas de detalhes no Shabat. Riquezas de detalhe. O Shabat vai ser muito forte. O que vocês vão saber, nunca mortal vai saber neste planeta. São segredos hipersecretos. Eu vou revelar segredos tremendos que ninguém sabe. Então, o perigo de quem tomou a vacina, o pior vai ser agora, em 2026. Entendeu? Vou abrir o jogo aqui, eu posso falar à vontade, eu posso falar à vontade aqui para vocês, porque eu posso falar à vontade, porque eu estou aqui no privado, no Telegram. Eu não estou aqui no YouTube. Eu não estou no YouTube. Mas, gente, é assombroso, né? Que quem tomou a vacina está com o ET. Tem um ET dentro do seu corpo. Tem um ET dentro do seu corpo. Isto é o máximo. Que existe mais coisas, não sei. Mas o que nós estamos abordando aqui chama muita atenção de um grande plano diabólico que vazou informação destas reuniões que eles fazem todos os anos. Chegou a hora, né? É muito bom vocês entenderem a grandeza do nosso Elohim nestes últimos momentos, já sabendo que os nomes eram disso, porque agora revelo para vocês um segredo. Acredito piamente que eles não vão conseguir, gente. Eu acredito que eles não vão conseguir destruir o homem. Acredito que Adonai está com... Quem fez isso foram os Illuminatis. A humanidade toda está contaminada. Não sei o que vai acontecer com os seres humanos. Quero chamar a atenção aqui de vocês. Não sei se no dia 26 de outubro as pessoas podem morrer em massa.
Pode acontecer quem tomou a vacina e não foi eliminada, por isso que é importante o dióxido, o carvão, né? Se ajudar. Ajude seu corpo. Porque, gente, presta atenção, a partir do picos alto, que vai ser terrível em outubro, e já estamos caminhando, estamos já entrando em maio, hein, gente? Meu pai do céu, já daqui uns dias é junho, já está chegando a hora. Quando os picos for lá em cima, então é a hora, é como se fosse uma incubação. O óvulo, a borboleta começa a se transformar dentro. A borboleta é o casulo, o ET que está dentro dos corpos humanos que tomaram a picada da serpente. É terrível. Então, acredito piamente que Adonai ele irá cumprir o que está escrito em uma mais linda oração de todos os tempos, que é a oração de Ana Berroa. Isso me conforta. Lembra da oração? Ana, Ana Berroa, Gedulai Eminha, Taticerura, Cabelgina. Você lembra? Afrouxa, Adonai, as ataduras do cativeiro. Afrouxa, Adonai, as ataduras do cativeiro. Não deixa que eles nos matem, nos destruam. Gente, eu só sei dizer que poderá, a partir é uma teoria, não é uma profecia. Eu não estou profetizando, eu estou dando uma teoria. É possível que em outubro de 2026 aconteça surpresas de muita morte em massa que vocês vão ficar assombrados. Então, esta live tinha que ser feita com este específico caráter, para que esta live ficasse gravada. Esta live tem que ficar gravada, para quando acontecer, vocês lembrarem desta live, marcar o dia de hoje e pegarem a live bem que o Shimon falou. Eu acredito que vai acontecer. Muita gente vai eliminar o ET de dentro dos seus corpos. Adonai vai fazer isso. Pessoas que têm... você pode perguntar ao Shimon, mas como fazer isso? Pessoas que têm vibrações. Pessoas que amam ao Eterno, que se apegam ao Eterno. Então, estas pessoas poderão eliminar este vírus dentro do corpo, que vai se projetar, se manifestar a partir do pico muito alto que vai ser no corpo em 26 de outubro de 2026. Aí é possível, se a pessoa se apegar com Adonai, porque as frequências Shuma e outras frequências que estão vindo do plasma do universo poderão tirar, corrigir isso, mas outras pessoas não vão conseguir, que é a maioria, e poderão morrer em massas, principalmente os governantes. E eu, inclusive, chamo a atenção, gente. Nunca ninguém tocou neste assunto. Eu chamo a atenção das mortes dos Illuminatis. Eles também vão morrer com os filhos dele, a família deles. Os Illuminatis vão começar a morrer em massa. Baruch Hashem, Adonai. Que o Eterno nos deixa longe, gente. Adonai nos abençoe. Esta live, ela foi exatamente o ponto básico do que já é um nível muito alto. Se fosse no YouTube, eu não ia fazer esta live hoje, com essas características. Shimon, oi. O senhor acha que a frequência Schumann ela vai chegar mais ou menos até quanto será em outubro? Porque ela já tem chegado a 100 e pouco, não é? Acredito que ela vai passar de 250. Vai ser um pico, estava pensando isso hoje. E vai ser um pico que, inclusive, eu gostei, Oneide, da sua... Eu amei,
posso falar com franqueza a sua participação agora, porque me fez lembrar de um detalhe, porque um pico de 250, ele pode dar uma parada cardíaca na pessoa. Muita gente pode morrer. Muita gente. Então, isso corrobora o que eu estou dizendo. Corrobora o que eu estou dizendo. Que com picos altos, pessoas que não estavam numa frequência com Adonai, junto com o Eterno, vão morrer uma quantidade imensa. Inclusive os Illuminatis, eles vão ser mortos. Imagine os picos de 2027. Minha gente, estamos às vésperas da vinda do Mashiach. Muita coisa que nunca você possa imaginar. Esse ano ainda vai acontecer. É o ano-chave. 2027 é um ano que é desconhecido diante dos nossos olhos. Mas 2026 é um ano tremendo. Segredos revelados. Por exemplo, eu posso imaginar, gente, eu nunca na minha vida... Eu sou um naturopata humilde, simples. Eu sou um naturopata simples, humilde. Eu não sou grande, não, gente. Eu nunca esperei de descobrir tantas maravilhas para a cura nos corpos. Eu descobri a prata, né? Eu descobri o ouro, descobri o cobre e o zinco. Eu estou maravilhado. Eu estou assim, sorrindo com as paredes. Né? Eu tinha uma pessoa aqui que só vivia com flatulência. O intestino vivia acabado. Só com tudo que comia fazia mal. Só foi tomar o cobre. Desapareceu tudo. Eu tinha muita sinusite, né? Renite alérgica. Incrível. Eu tomo chuva, tomo banho de chuva. Não sinto mais nada. É incrível, como é antibiótico. Então, o Eterno é maravilhoso. Eu quero falar com isso. É que muita coisa... Adonai está revelando muita coisa aos seus filhos. É isso que eu quero falar. Nesse tempo. Entendeu? Por quê? Porque esse ano começou a luz. A luz começa. Quando chegar em outubro, vocês me lembrem, eu quero revelar aqui um segredo para vocês. A língua chega a estar coçando para ensinar. Eu não posso falar agora. É um segredo muito grande que já me foi revelado e funciona. E funciona na hora. Funciona na hora. Baruch Hashem. Bom, gente, já estou tomando o tempo de vocês demais. Que o Eterno vos abençoe.